Olá! A dica de hoje é sobre luminotécnica. Quero falar com vocês sobre como iniciar o seu projeto luminotécnico, como você começar a fazer a adequação da iluminação dentro da sua casa, no seu projeto, para o seu cliente, ou seja lá onde for que você deseja fazer um diferencial na sua iluminação. Não se pode falar de luminotécnica sem falar sobre iluminação natural. Por quê? Porque é óbvio que nós estamos num tempo onde a energia elétrica ela é cara, ela cada vez vai ser mais cara, porque os nossos recursos naturais, a não ser que você tenha uma captação de energia solar, os recursos hídricos que geram a maior parte das nossas fontes de energia estão se escassando, pouca chuva, energia mais cara. Os parques eólicos ainda não estão num nível que gere energia que nos seja favorável. Então, a melhor coisa que a gente faz é fazer uso em abundância da luz externa, da luz natural, da luz do dia dentro dos nossos projetos, dentro da nossa casa. Isso nos faz economizar, evidentemente. Mas, se você, suponhamos que você tenha uma certa dificuldade em entender isso, veja bem, existem muitos artifícios a nível de arquitetura, com esquadrias, com espelho, com maneiras de você colocar a luz dentro da sua casa. O movimento que você faz, seja com um brise, seja com uma estrutura, é capaz de você conduzir a luz para diversos ambientes da sua casa, fora a parte das técnicas do telhado zenital, que é quando você faz aberturas e você permite que a luz entre e permeie com muita tranquilidade dentro do seu espaço. Um cuidado que você deve ter é que, se você morar num lugar onde o sol é muito forte, onde o calor é muito intenso, né, você não deve ter que a luz do sol entre diretamente, porque em vez de você ter uma iluminação, você vai estar criando um forno ou uma estufa. Mas o meu objetivo maior, além de fazer você economizar energia, é poder dar algumas dicas de como você fazer uma iluminação legal. São muitas as formas. Eu vou falar dos tipos e eu vou falar também das classificações. E existem toda uma parte técnica de como fazer, que vai ser uma outra dica num outro dia, porque não dá para falar tudo hoje e aí perde um pouco da graça. Mas vamos lá. Quais são os tipos de iluminação que a gente tem? Nós temos a iluminação geral, nós temos a iluminação pontual, nós temos a iluminação funcional e nós temos a iluminação difusa. Os próprios nomes são muito elucidativos. Qual é o objetivo da iluminação geral? A iluminação geral, ela vai te dar uma luz uniforme, ela vai te dar uma luz regular, ela vai te dar conforto visual, ou seja, você não vai ter nada carregado. Ao mesmo tempo, fica, como eu disse, tudo muito uniforme, não tem destaque nenhum, ela não faz sombreamento nenhum, não é o objetivo dela, é ela fazer uma iluminação geral, que ela pode ser em um único ponto no teto, ou em vários pontos, conforme tem a imagem que eu estou mostrando para vocês aí. A iluminação geral, ela é básica, ela é o princípio de tudo, certo? Muito bem. Em contraponto, indo ao contrário do que a iluminação geral faz, a gente tem a iluminação pontual. Qual é o objetivo da iluminação pontual? É você marcar pontos, é você dar destaque, é você produzir sombra. Porque se você quer ter um efeito de iluminação bacana, o ideal é que você tenha, além de uma luz uniforme, em alguns pontos, sombra. Porque a sombra é que faz todo o diferencial. Porque se você tem uma iluminação, que eu vou falar depois, tá? Que é no caso das sancas. Porque aí é luz direta, luz indireta e mista. Mas nós estamos falando dos tipos de iluminação e das suas classificações. Eu não estou falando, estou falando dos tipos, não estou falando da classificação. Vamos lá. Voltando para o assunto. Se você quer
dar um destaque, você vai ter uma iluminação. Já falamos sobre lâmpadas que têm ângulos diferenciados. Você vai colocar realmente uma lâmpada, uma iluminação, um spot, uma luminária que vai dar o foco na sua iluminação pontual. O que é a luz funcional? A luz funcional é aquela que vai favorecer, vai ajudar você na sua atividade profissional, no seu trabalho, na sua bancada. Por exemplo, numa cozinha, o ideal é que a luz funcional esteja abaixo de um armário, sobre a pia, ou diretamente iluminando a pia ou a sua área de cocção, onde você manuseia a comida. A lâmpada funcional num escritório também vai fazer uma iluminação por toda a sua superfície de trabalho, ou seja, você até pode ter um lustre com uma iluminação pontual, digamos que você queira iluminar se você trabalha um trabalho manual, ou se você quer que ilumine apenas o teclado do seu computador, porque ele não se ilumina sozinho, enfim, alguns modelos sim, mas se não tem, certo? Ou onde você quer ler, você pode usar uma pontual, mas o ideal é que você, na sua área de trabalho, você tenha uma iluminação que abranja toda aquela sua superfície. Ela vai ter uma potência diferente, pode ser de temperatura de cor quente ou de temperatura de cor fria, vai depender apenas do seu conforto e daquilo que você vai estar produzindo, certo? Então já falamos da geral, que é do todo, da pontual, que é marcando, da funcional, que é a da sua área de trabalho, e a gente tem a iluminação difusa, que é realmente uma que você vai ter aqueles plafons de teto, normalmente elas são colocadas diretamente no teto, e elas realmente, essas não provocam nenhum tipo de sombra, porque elas têm um filtro embaixo, que pode ser uma placa acrílica, um papel, enfim, depende do tipo de luminária. Se usa muito esse tipo de luminária em cozinha. Hoje em dia você tem as placas de LED que são ótimas, você pode ter várias, e essa iluminação difusa, ela vai evitar o ofuscamento, que é uma outra dica que nós já falamos, que eu já falei para vocês, certo? Muito bem. O que a luz difusa faz? A luz difusa faz com que ela não seja uma luz viva, porque mesmo numa iluminação geral, você pode ter a lâmpada aparecendo, você pode ter um lustre tipo candelabro, com as lâmpadazinhas todas aparentes, ou com vários foquinhos, né? Você pode ter assim. Só que a iluminação difusa elimina tudo isso e a luz ela se torna mais calorosa, mais tênue e realmente dá aquela sensação geral de conforto visual. Talvez não térmico, dependendo da temperatura de cor que você vai utilizar. Vamos falar da classificação da iluminação. A iluminação se divide em 3 categorias, que é a luz direta, a luz indireta e a luz mista. O que é a luz direta? A luz direta é aquela que papum, vai e ilumina o que tem que iluminar. Entra muito na iluminação pontual, ela pode entrar um pouco na iluminação geral também, né? Mas ela não vai entrar, ela pode entrar na difusa, tá? Mas ela não vai entrar que nem entra a luz indireta, que é uma iluminação invertida. A palavra é essa. Porque se você quiser ter uma iluminação indireta, o que você vai ter? Ou você vai ter um lustre que projete a lâmpada para o teto, e você vai estar iluminando o teto, que é um dos principais objetivos da luz indireta, ou você vai ter uma sanca, vai ter um rasgo no seu forro, que essa luz também vai ser projetada para cima, para depois rebater para baixo, e isso é a iluminação indireta. Iluminação indireta, ela é ótima, por exemplo, para uma área que você assiste televisão, para um home theater, para um teatro. Ela é ótima numa sanca, numa sala, num quarto, fica bem legal. Por exemplo, você pode ter um painel atrás da sua cama com uma iluminação indireta que vai fazer um halo de luz, que é muito elegante, fica bem legal. Num banheiro você pode ter uma iluminação indireta, além de ter a iluminação que você precisa direta para fazer o seu make, para fazer a sua barba, enfim, para poder se visualizar perfeitamente. A iluminação indireta dá aquele conforto. Se você quer tomar um banho mais relaxante, sem aquele banho de luz, ou sem precisar se enxergar muito, que às vezes até é bom, né? No meu caso, eu nem faço muita questão de muita iluminação e me enxergar. Mas tudo bem.
É a dica. Nós podemos fazer uso, dentro da classificação do tipo de iluminação, uma iluminação mista, onde você vai jogar de tudo. Você vai colocar uma luz geral, você vai colocar uma luz pontual, você vai colocar uma luz funcional, você vai colocar uma luz difusa. Por quê? Nesse conceito de fazer e usar todos os elementos, você vai dar o que a gente chama de projeto luminotécnico, a parte cênica, que é o objetivo do projeto luminotécnico, transformar todo um espaço num grande cenário agradável, confortável. Você vai ter um abajur, você vai ter uma luminária pontual, você vai ter um pendente, você vai ter lâmpada embutida, você vai ter sanca, você tem um trilho com lâmpadas direcionadas. O misto na iluminação é o que é o mais legal e que eu espero que você consiga fazer na sua casa, um jogo de conjunto de tipos de iluminação para poder compor o seu projeto luminotécnico. Se a lâmpada é fria, se a lâmpada é quente, isso é com você. Darei uma dica novamente sobre lâmpada, sobre temperatura de cor e aplicação. Na continuidade desta dica, uma próxima dica que eu vou fazer, porque ela por si só será bem grande, são as técnicas existentes de iluminação. Por quê? Você precisa compreender que existe uma classificação e existem tipos, certo? Mas que unindo, tudo isso se une. Quando você une o tipo, quando você une a classificação, você tem um terceiro elemento, que são as técnicas de iluminação, que você vai usar este conhecimento associado às técnicas, e eu tenho certeza que seu projeto vai ficar ótimo. Show de bola, certo? Essa é a dica de hoje e aguardo por você na próxima. Aqui no meu canal no YouTube, Luz de Cor. Toda quarta-feira às 19 horas, uma dica completa para você. Inscreva-se, deixe o seu like e marque o sininho para receber a notificação da nova dica.